E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais uma videoaula. E a de hoje é bem especial, na real, né? Vamos corrigir aí a prova do Enem de 2021. Essa que aconteceu agora no dia 21 de novembro, que é hoje. Eu tô gravando agora, provavelmente, vou postar depois da meia-noite, vai ser dia 22 já. Mas só pra corrigir a prova aqui com vocês, passar pra vocês os resultados, as respostas corretas, o gabarito preliminar, claro, pode não ser o gabarito oficial, mas eu tô bem certo de que esse vai ser o gabarito que vai aparecer lá quando eles liberarem o resultado oficial. Bom, gente, seguinte, só primeiro uns comentários antecipando aí, antes da gente resolver as questões, né? Só para comentar um pouquinho sobre essa prova. Foi uma prova bem interessante. Ela não inovou assim em questão do Enem, não foi uma prova assim, nossa, né, caiu uma coisa que nunca caiu, ou caiu um tipo de texto que nunca caiu antes. É um pouco de mais do mesmo, só que, diferente de algumas outras provas, por exemplo, vou citar o Enem de 2019, que foi uma prova muito fácil. Essa prova do Enem, eu caracterizaria ela, eu descreveria ela como uma prova até que bem difícil para o padrão Enem, né? Algumas questões ali geram bastante dúvida, em especial a questão número 5 na prova de caderno azul. Não sei nos outros cadernos como é que ficou essa questão, mas é aquela questão que tinha um roteiro de um filme, né? Com ali as duas personagens conversando. Essa daí gerou bastante intriga, é a última questão desse caderno, a gente vai deixar para o final justamente para comentar um pouquinho mais sobre, porque alguns gabaritos, né, preliminares até colocaram aquela questão com uma alternativa errada. Né? Então, primeiro de tudo, né, cuidado com esses gabaritos preliminares que saem por aí, não levem eles como definitivo. Pode algumas coisas mudarem, né, algumas questões mudarem, mas a prova de inglês não foi exceção a isso, né? Teve essa questão que gerou um pouquinho de confusão ali para alguns professores, né? Discordaram com a alternativa correta num primeiro momento. Já foi corrigido, pelo menos o que eu tinha visto, né? Era o Globo que tinha colocado o gabarito errado, é, mas já modificaram esse gabarito, né? Então vamos lá. Bom, gente, essa é a nossa primeira questão. É uma questão bem legalzinha ali, um artigo de opinião, né? Uma peça de opinião ali de alguém. E a gente tem como o seguinte enunciado para essa questão. O texto que aborda questões referentes ao tema do culto à celebridade tem o objetivo de... Ok, então vamos lá, vamos com calma que a gente tem um enunciado bem interessante. Sempre que a gente tem um enunciado que pede o objetivo de alguma coisa, a gente tem que entender bem o que a gente está buscando, né? O objetivo de um texto, o propósito de um texto, é você entender, é você buscar ali nele para que ele foi criado, para que ele foi escrito, o que ele tenta alcançar. Né? E nesse texto aqui, é um texto bem interessante. Né? Quando eu fui resolver esse texto a primeira vez, eu fui lendo ele, e eu parei bem na parte que, bom, até aqui não tem nada. Até aqui ele não acrescentou nada para mim, ele não demonstrou nenhum objetivo específico, né? Então, ou agora ele vai acrescentar, ou o texto ele não vai ter esse objetivo específico de ter alguma ação, né? A não ser de informar a opinião dele. Daí seria uma coisa, por exemplo, se posicionar, taranã, taranã. Mas nesse texto, no finalzinho, ele tem um leve posicionamento, tá? Então vamos ver aqui, entender bem esse texto. E uma das coisas que eu quero comentar, né? Esse aqui é um ótimo texto para quem já tem mais experiência com interpretação textual, seria muito capaz de, utilizando aquelas técnicas de leitura que vocês ouvem falar, bater o olho no texto e entender que grande parte dele está só informando a opinião dele. E o objetivo não é apenas isso, né? Se ele tem ali um posicionamento, ele tem ali esse pode ser o objetivo desde que ele não saia disso. Então, no final, a gente vai ver se realmente o objetivo seria tal, um ou outro, né? Mas, claro, é sempre importante que a gente leia o texto inteiro para entender bem o que ele está contando. Então, vou fazer uma leitura rápida aqui com vocês. Quem quiser pular ali alguns segundos do vídeo para pular minha leitura, mas vamos lá. We're now a nation obsessed with the cult of celebrity. Então a gente já sabia o tema que era o culto à celebridade. A gente já sabe o tema do texto, né? Isso que é interessante. Celebrities have replaced the classic notion of the hero, but instead of being respected for talent, courage, or intelligence, it is money, style, and image, the deciding factors in what commands respect. Image is everything. Their image is painstakingly constructed by a multitude of different image consultants to carve out the most profitable celebrity they can. Então ele começa falando, né, dessa imagem ali
das celebridades com uma imagem falsa, uma imagem construída ali por consultores, que daí eles vão construindo uma persona o mais lucrativa possível. Mas por enquanto, de novo, não tem objetivo, ele só está informando a opinião dele. Then society is right behind them, believing in everything that celebrity believes in. Companies know that people will buy a product if a celebrity has it too. It is as if the person buying the product feels that they now have some kind of connection with the celebrity and that some of their perceived happiness will now be passed on to the consumer. So to look at it one way, the cult of celebrity is really nothing more than a sophisticated marketing scheme. Então aqui, até dá pra dizer aqui, antes desse so, a gente não tem nenhum posicionamento. Agora ele mostra a opinião dele e tudo mais, né? Tem um posicionamento de certa forma, mas ele não aponta muito bem algum objetivo. Agora ele vai começar a direcionar essa opinião. To look at it one way, então ele vai falar ali com outras palavras que ele tinha dito. The cult of celebrity is a sophisticated marketing scheme. Então uma jogada de marketing, um esquema de marketing. Celebrities, though, cannot be blamed for all negative aspects of society. Ele fala um ponto bem importante para algumas das alternativas que vão comentar exatamente o oposto disso. Ele fala, né? Celebrities cannot be blamed for all negative aspects of society. Então ele não bota a culpa nas celebridades. In reality, society is to blame. Então a gente tem ali a informação de que ele não culpa as celebridades. Quem é o culpado é a sociedade. We are the people who seem to have lost the ability to think for ourselves. Nós perdemos a habilidade de pensar por nós mesmos. I suppose it's easier to be told what to think rather than challenging what we are told. The reason we are swamped by celebrity is because there is a demand for it. Então ele fala, né? Ele se posiciona, isso está acontecendo porque a gente não pensa por nós mesmos. Então, ponto, ele se posicionou agora, ele bota um objetivo na mesa. Até então ele estava falando ali dessa questão do culto à celebridade. Mas o meu enunciado já me fala isso. Então não tem nada de novo ali por mais da metade do texto. No finalzinho que ele realmente dá um twist, né, nesse enredo e ele direciona um posicionamento, um objetivo que ele quer para esse texto. Ele quer causar isso, né? Ele quer chamar a atenção para esse ponto. Que vai ser o quê? Vamos ler as alternativas. Destacar os méritos das celebridades. Ele não está enaltecendo ninguém, né? Criticar o consumismo das celebridades. Não é isso que ele está criticando. Letra C, vamos pular por nenhum motivo, não achem estranho. Culpar as celebridades pela obsessão dos fãs. Ele não culpa as celebridades, ele fala justamente o oposto. Valorizar o marketing pessoal das celebridades. Ele valoriza isso até, de certa forma, mas, de novo, não é o objetivo do texto. Ele menciona, eles fazem muito bem essa jogada de marketing. Mas ele não tá nem diria que ele tá valorizando, né? E, de novo, não é o objetivo do texto, então, errado de qualquer jeito. E o que sobra pra gente é a letra C. Ressaltar a necessidade de reflexão dos fãs. Ele fala, basicamente, né? A gente tem que pensar mais por conta própria. Então, isso é uma reflexão. Ótimo, perfeito. É isso. Essa eu diria que eu diria, né, ali pelas questões, uma das mais fáceis da prova. Isso porque as outras são bem difíceis, tá? Não diria que essa é uma questão tranquila, assim, suavona, né? Eu ainda consideraria ela como uma questão fácil, mas principalmente comparada às outras. Mas ela por si só ela pode causar suas dúvidas, né? Então, cuidado com essas questões. Mas nos mais delongas, não sei falar. Mas no final das contas não é uma questão tão difícil assim. Essa questão aqui algumas pessoas erraram, pelo que eu vi, assim, né? Eu tava acompanhando ali alguns alunos meus, outras pessoas comentando na internet. Essa questão foi uma que algumas pessoas erraram. O enunciado é o seguinte: ao descrever o processo de formação da Inglaterra, o autor do poema recorre a características de outro gênero textual para evidenciar. Uma questão muito massa, cara. Uma questão que mistura ali um poema, mas que ele utiliza justamente características de outro gênero textual. E de que gênero textual que vai ser isso, né? Se a gente começa a ler ali, a gente pode ver que todos os versos estão utilizando o imperativo. Ou seja, estou dando ordens. Opa, aqui não, né? Estou dando ordens. E as palavras que ele vai utilizando, a gente também vai notando ali que está num certo mundo, né? Que é o quê? Ele está passando para a gente uma receita. Bom, eu não vou já dar a resposta logo de cara, mas vamos ler aqui por cima rapidão. E outra coisa, né, gente? Eu nunca, nessas leituras, nessas questões, nunca resolvo falando do significado de cada palavrinha, mais difícil e tudo mais, porque não é objetivo. Eu quero tentar entender uma ideia geral da questão e eu quero mostrar para vocês essa ideia geral da questão sem comentar as palavras. Se tiver palavras que geram dúvida ou palavras que eu comento e considero assim, né, eu imagino que você já conheça e tu não conhecer, dá uma olhada no Google depois ali, procura essa palavra. Mas a ideia é justamente a gente não ficar
para cada palavra. A prova do Enem, a gente tem que saber se virar, mesmo não conhecendo algumas palavras ali dentro. Isso vai sempre acontecer nas provas de interpretação, seja na língua estrangeira, seja de vez em quando até no português, né? Eu sempre dou o mesmo exemplo. Eu posso ler um livro do Machado de Assis e mesmo que eu não entenda uma palavra usada numa frase, eu vou entender a história do livro, a história do conto, que seja. Mas eu vou entender, né? Mesmo eu não conhecendo uma das palavras utilizadas, né? Então a ideia é justamente essa, uma prova de inglês não vai ser diferente. Mesmo eu não entendendo uma palavra, eu quero ler e entender a ideia geral do que está sendo dito. E aí começa, né? The British serves 60 million. Então ele já faz ali alguns trocadilhos. Tem muito trocadilho aqui dentro, né, gente? Mas passando por cima rapidão. Take some... Putz, agora aqui esses nomes de grupos mais antigos, né? Eu não sei aí a pronúncia de alguns, tá? Aqui eu diria Picts, mas eu tô chutando. Celts, se eu não me engano é o C, é o K, né? Ali, não sei, o som de K. Mas pode ser Celts também, tá? Não tenho certeza aí. And Sailors, não sei. Vou ser bem honesto, eu não sei aí como é essas palavrinhas aí. Eu nunca vi elas sendo utilizadas em nenhum contexto. Mas tudo bem. And let them settle. Then overrun them with Roman conquerors. Remove the Romans after approximately 400 years. Add lots of Norman French to some, Angles, Saxons, Jutes, and Vikings, then stir vigorously. Sprinkle some fresh Indians, Malaysians, Bosnians, Iraqis, and Bangladeshis, together with some Afghans, Spanish, Turkish, Kurdish, Japanese and Palestinians, then add to the melting pot. Então vamos lá, só uma pausa rapidão, né? O que eu tô vendo? Tem um monte de coisa sendo acrescentada ali, jogada num grande pote, e daí ele tá misturando tudo isso junto, basicamente. Then add to the melting pot. Melting é derreter, né? O pote onde você vai derreter e misturar tudo isso. Leave the ingredients to simmer. Essas palavras não preciso saber o que elas significam, né? Não é o ponto. As they mix and blend, allow their languages to flourish, binding them together with English. Allow time to be cool. Add some unity, understanding, and respect for the future, serve with justice, and enjoy. All the ingredients are equally important. Treating one... Note, né? Uma observação. All the ingredients are equally important. Treating one ingredient better than another will leave a bitter, unpleasant taste. An unequal spread of justice will damage the people and cause pain. Give justice and equality to all. Então vamos lá. Nesse texto aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando que os britânicos, né, the British, são uma baita de uma mistura aí de um monte de gente, né? E daí ele comenta no final, todos os ingredientes são importantes, não valorizam um mais do que o outro. Se você valorizar um mais do que o outro, isso vai dar um gosto ruim para essa mistura. E é necessário dar justiça e igualdade a todos. Basicamente é isso. Então, ele usou essa estrutura aqui de receita para mostrar o que pra gente. Uma observação bem importante aí nas palavras que ele vai utilizar, né? A questão da intolerância linguística não é esse ponto que ele está trazendo. Ele menciona uma questão linguística no final, mas de maneira bem leve, não é o ponto do texto, e ele não utiliza essa estrutura para valorizar essa questão de intolerância linguística, né? Um problema de estratificação social. Ele não está evidenciando um problema de estratificação social. Se fosse ali uma questão, né, de níveis e tudo mais, uma classe social XYZ ali, aí tá, mas não é o ponto que ele está trazendo. O impacto de natureza histórica, não estou falando de impacto de natureza histórica, nada a ver. Um legado de origem geográfica, não tem ali a origem geográfica como um legado, né? Não é esse o ponto. A gente tem diversos lugares, inclusive, não dá para apontar para um lugar só. O que ele está fazendo, né? Evidenciando o quê? A riqueza da mistura cultural. Por que eu acho bem legal essa questão também? Mistura cultural, né? Ele usou essa palavra justamente para indicar, é uma mistura de tudo isso daqui. É uma mistura de todos esses povos diferentes. E ele usa a palavra mistura pela questão da culinária, né? Da receita, misturar, tananã. Misturar os ingredientes, né? Então é isso, ele usou essa estrutura para evidenciar a mistura cultural, a riqueza da mistura cultural. É isso. Não tem muito o que comentar nessa questão, tá? Não tinha muito segredo ali, era ler com calma, com atenção. E uma coisa que acontece muito, a gente lê alternativas que a gente não entende, a gente pensa, putz, eu sou burro, não entendi, deve ser isso mesmo. E a gente assinala umas coisas assim que, se a gente parar pra ver, nossa, eu tô viajando total. Né? O problema de estratificação social. Não tem nada a ver ali com o texto. Mas o que acontece? A gente não entende muito bem o que está sendo dito e a gente fica confuso. A prova do Enem, ela faz isso de propósito. A prova do Enem, ela não serve para que as pessoas
estão falando hoje em dia, né? E está completamente certo isso. A prova do Enem não serve para escolher candidatos que vão cursar faculdades. Ela tá lá para eliminar candidatos. Porque tu elimina muito mais do que tu escolhe, né? Então essa prova existe para eliminar um monte de gente, né? É, faça com isso, né? Tenha o argumento, o ponto de vista que você quiser, mas é uma prova que serve para fazer você errar. Ela não quer que você acerte. Se fosse uma prova que quisesse que você acertasse, as questões não seriam como essas, né? As questões não seriam como diversas questões ali tiveram na prova de hoje. O ponto é justamente eliminar as pessoas, fazer as pessoas errarem. E daí ele bota alternativas que soam simplesmente estranhas para te deixar confuso e complicar a questão, tá? Então por isso que a gente tem muita alternativa que muitas vezes não faz sentido, mas utiliza vocábulos mais complexos para complicar a história. Mas vamos lá então, vamos para a questão 3. A questão 3 é uma questão bem bacana. Fiquei com um pouco um pé atrás nela, embora a questão não tenha muito o que discutir também, a alternativa correta, né? Mas fiquei um pouquinho com o pé atrás, não assim em dúvida, mas foi meio sacanagem o que ela fez, assim. Dá pra entender o ponto, né? Mas foi meio sacanagem. Vamos lá. A crítica do livro de memórias de Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, aborda a história das relações humanas na cidade natal da autora. Nesse contexto, o uso do vocábulo unthinkable ressalta que... Bom, vamos lá. Eu quero saber, então, ele me dá um foco, né? O que a palavra unthinkable ressalta nesse texto? Vamos lá. Becoming. Back in the ancestral homeland of Michelle Obama, black women were rarely granted to the honorific Miss or Mrs., but were addressed by their first name or simply as gal or auntie or worse. This so openly demeaned them. This so openly demeaned them that many black women, long after they had left the South, refused to answer if called by their first name. Tá, só uma observação, né, o que ele está falando aqui, uma questão de um tratamento horrível para pessoas negras, para mulheres negras especificamente, antigamente, uma questão de pronomes de tratamento, né? Não se utilizava ali Miss or Mrs., que eram pronomes de tratamento femininos, mas simplesmente retratavam as pessoas com o seu primeiro nome, ou então utilizando palavras como gal or auntie, né? Que seriam ali gírias para se referir a pessoas, mas de maneira bem largada, assim, né? Bem... Não sei se eu diria chula, depende muito ali do contexto, né? Mas tinha um pouco desse teor, sim, justamente pelo motivo que ele vai apresentar depois. A mother and father in 1970s Texas named their newborn Miss so that white people would have no choice but to address their daughter by that title. Então, muito legal, deu o nome para ela de Miss, né? Que significa senhorita, para que as pessoas brancas tivessem que tratar ela com um pronome de tratamento, querendo ou não, era o primeiro nome dela, né? Então, sempre chamariam ela de Miss. Também bem interessante essa jogada aí. Black women were meant for the field, or the kitchen, or for use as they saw fit. They were, by definition, not ladies. Esse é o ponto que ele traz, né? O motivo dele utilizarem esses nomes aqui em vez de tratar com pronome de tratamento respeitoso, né? Não viam como mulheres ou senhoras. The very idea of a black woman as the first lady of the land, well, that would have been unthinkable. E daí ele utiliza o unthinkable. Então vamos lá. O que ele está comentando, né? O que é inimaginável? Unthinkable, inimaginável, impensável, tá? Só que muito perigoso essa tradução. Já vamos comentar por quê. Ela tá falando aqui no fim do texto que uma mulher negra ser a primeira dama é algo que teria sido considerado impensável, inviável, impossível, né? Mas o que é algo impensável? É algo que, na mente da pessoa, é impossível de acontecer. Mas não dá pra gente considerar as coisas de fato impossíveis, elas só são muito improváveis, né? Então, por causa disso, a nossa alternativa correta não utiliza, e justamente a questão que eu queria te pegar nisso, ela não utiliza a tradução direta de unthinkable, que seria impensável ou impossível, né? Ou inimaginável. Ele não utiliza nenhuma dessas palavras na resposta, ele utiliza a alternativa que fala improvável. Vamos começar de baixo para cima, só anotando aqui os erros. O vocábulo unthinkable ressalta que o comportamento parental era irresponsável, não fala nada disso. O trabalho feminino era inimaginável. Algumas pessoas talvez tenham assinalado essa por causa do inimaginável e porque falava do trabalho feminino, que era uma questão mencionada no texto. Mas as mulheres trabalhavam, como está sendo dito aqui, né? They were meant for the field or the kitchen. Então não fala ali que o trabalho era inimaginável.
a origem do indivíduo era irrelevante. Não, a pessoa sendo negra era tratada de maneira péssima. A mudança de nome era impensável. E também não fala de questão origem local, né? A mudança de nome era impensável. Não fala nada de mudança de nome, fala ali de questão de pronomes de tratamento e tudo mais, mas não tem nada de mudança de nome. E a ascensão social era improvável. Por mais que ele utilize o improvável, que não é uma tradução muito boa para a palavra unthinkable, nesse contexto faz sentido, beleza? E a gente quer sempre pegar, gente, questão assim de vocabulário, claro que não é uma questão de vocabulário essa daqui, né? Mas questão que envolve vocabulário, ou questão de vocabulário em outras provas, você nunca vai olhar para a palavra solta, você nunca vai pensar numa tradução isolada da palavra. Você quer uma tradução inserida num contexto. Você precisa disso. Então, nessa questão aqui não é diferente. A gente quer a palavra unthinkable inserida no contexto, e nesse contexto, improvável é uma boa... uma ok tradução, né? Eu ainda utilizaria ali impensável e inimaginável, mas improvável não está errado. Então tá lá, letra A, nossa resposta é essa daqui, lembrando a prova azul. Vamos para questão 4. A questão 4, uma questão legal também. Só que uma questão também que gerou um pouco de dúvida em algumas pessoas, tá? Vamos lá. Enunciado aqui. A presença de at odds with na fala da personagem do cartoon revela o ou a. Então eu quero saber o que essa expressão vai me indicar, tá? Parecido com a última questão, que a gente tinha uma palavra ou uma expressão para procurar no texto e usar isso como base, como ênfase, mas um pouquinho diferente no sentido que está muito mais interpretativo agora, né? A questão anterior era bastante até entender ali o vocabulário utilizado, essa daqui a gente tem que entender o que está sendo dito, né? E a gente só tem uma frase, a gente tem essa charge com uma frase apenas. My desire to be well informed is currently at odds with my desire to remain sane. Então ela está falando, o meu desejo de me manter bem informada está, no momento, indo contra, at odds with, algo que gera um embate, está indo contra alguma coisa. Está indo contra o meu desejo de permanecer sã, ou sã no contexto, né? Sã que se fala? Sã. Eu estou sã. Eu estou são, ela está sã. Sei lá, cara. Não sei. Português é difícil. Vamos lá. Então, o que está acontecendo aqui, gente? Esse at odds with, ele já indica o quê? Que tem um embate, né? Tem uma coisa de um lado, uma coisa do outro, elas estão indo em sentidos opostos, certo? E ela falando, my desire to be well informed, então o meu desejo de manter bem informado, está indo contra o meu desejo de permanecer são. Basicamente o que todo brasileiro passa, né? Vendo as notícias do Brasil, o que está rolando aqui dentro, a gente fica assim, ou a gente vê o noticiário e se mantém informado, ou a gente permanece com a nossa sanidade, né? Os dois ao mesmo tempo não dá. Mas, qual que é o ponto, gente? Mesmo que eu não soubesse o que significa at odds with, tá? Mesmo que eu não soubesse o que significa isso, eu consigo entender um pouco o que está acontecendo, né? Pô, eu tenho um desejo de manter bem informado, um desejo de manter são. Pô, não tá falando, está andando em conjunto. Pô, uma charge fazendo um comentário desses seria muito vago, né? Muito tosco. Então esse at odds with, a gente consegue, querendo ou não, entender um pouquinho que tá falando essa do... como é que se fala? Como é que eu tinha usado até agora? Ir no caminho contrário, né? Ir contra alguma coisa. Então basicamente é isso. Ela tem um desejo, ela tem outro, eles não estão encaixando, certo? Vamos ver as alternativas. De baixo para cima, por nenhum motivo, não achei estranho. Vontade de ler notícias positivas. Cara, muito indiretamente, tá? Ela tem essa vontade para ela permanecer sã, mas não é bem isso que ela tá dizendo, né? A gente estaria tomando um passo muito longo. Desafio de permanecer imparcial. Bom, não tá falando nada de imparcialidade, novas tecnologias não fala nada, pula B por nenhum motivo. Letra A, necessidade de acessar informações confiáveis, não fala nada de informações confiáveis. Fala apenas o quê? Dificuldade de conciliar diferentes anseios. Só isso, né? Não tem também muito o que comentar aqui. Ela tem diferentes objetivos, desejos, e ela não consegue conciliar eles, porque um vai contra o outro. Basicamente é isso. É isso que o at odds with significava nesse contexto, né? Sem muito segredo também. Já a última questão tem bastante segredo, sim. É uma questão difícil, tá? Vamos com bastante calma nela. Considerando-se o olhar dos personagens, esse trecho do roteiro de um filme permite reconhecer que a avaliação sobre um lugar depende do ou da. Vamos lá, tem bastante coisa pra gente destrinchar aqui. Primeira coisa, eu tenho que levar em consideração o olhar dos personagens. Então eu tenho ali uma questão, um posicionamento deles, alguma coisa, e eu vou ter que levar isso em consideração. Muitas vezes a gente olha para questões e a gente pula a parte do enunciado pensando que não vai acrescentar nenhuma informação importante no começo. Mas nunca pule o enunciado. O enunciado é a coisa mais importante da tua prova. Esse trecho do roteiro de um filme permite conhecer a avaliação sobre um lugar
reconhecer que a avaliação sobre um lugar depende do ou da. Então, o que vai influenciar a avaliação de algum lugar? Eu quero saber basicamente isto. O que influencia a avaliação de um lugar? O que essa avaliação depende de? Então vamos lá. Exterior between the museums day. Celine, nossa primeira personagem. Americans always think Europe is perfect. But such beauty and history can be really oppressive. It reduces the individual to nothing. It just reminds you all the time you are just a little speck in a long history. Where in America you feel like you could be making history. Perdão, vamos dar uma ênfase e falar direito, né? It just reminds you all the time you are just a little speck in a long history. Where in America you feel like you could be making history. Agora sim, a pronúncia muda todo o significado, né? That's why I like Los Angeles, because it is so ugly. A Jessie intercepta. Intercepta que se fala? Vamos usar isso. No, I was going to say neutral. Então pausa, já temos algumas coisas importantes. Ela tá falando ali toda a questão, né, histórica, tananã, que é para ela o motivo da Europa ser um lugar mais opressivo, porque na América, quando ela diz América, ela quer dizer provavelmente Estados Unidos, ela sente que você pode fazer história. E daí ela fala, por isso que eu gosto de Los Angeles. Porque ela é tão feia, respondeu a Jessie. Quem que é a Jessie, cara? A Jessie aqui, a gente pode levar ela em consideração como uma representação de uma opinião diferente da Celine, porque a Celine estava indo num ponto, né? Mas por isso que eu gosto de Los Angeles, porque ela é tão... E daí ela interjeita... Vou continuar com o meu intercepta, porque ela cortou a Celine, né? Interjeição é outra coisa, né? E ela fala ali, ugly. Não é que necessariamente vai contra, porque a gente ainda não sabe, mas Celine queria dizer o quê? Um lugar neutro, né? Moleque neutro. Esse ugly seria, então, um outro ponto de vista. Por que eu estou falando isso? Porque depois a gente pode tentar achar... Se a gente for pensar só pela opinião da Celine, a gente poderia ir para uma outra alternativa. Muito sutil essa questão. Na minha opinião, daria pra gente assinalar outra alternativa se não fosse a existência da Jessie nesse contexto. E o enunciado falando dos personagens, ou seja, das duas pessoas na conversa. Porque a Jessie já tem uma opinião, uma visão diferente da Celine. E elas não concordaram logo de cara, porque ela usou outra palavra que a Celine não ia usar. Ela quis dizer neutra, né? It's like looking at a blank canvas. Então ela fala mais outra coisa que vai ser importante. É como olhar para um canvas branco. O que é um canvas? É uma tela de pintar, né? Uma tela branca. I think people go to places like Venice on their honeymoon to make sure they are not going to fight for the first 2 weeks of their marriage because they will be too busy looking around at all the beautiful things. That's what people call a romantic place, somewhere where the prettiness will contain your primary violent instinct. Então é isso que as pessoas chamam de um lugar romântico, e daí ela descreve ali, né? Somewhere where the prettiness will contain your primary violent instinct. Onde a beleza... E olha só, outra coisa importante. Por que vai ter uma outra alternativa que fala de beleza? Vamos esperar as alternativas, mas eu vou deixar isso aqui já sublinhado. Prettiness vai ser, como ela usa aqui, vai ser uma coisa bem importante. Will contain your primary violent instinct. A real good honeymoon spot will be somewhere in New Jersey. Então, na opinião dela, um lugar muito bom para a lua de mel seria em Nova Jersey. Então tá, já mostra que ela mesma já está mencionando pontos de vista, opiniões diferentes. Mas pela opinião dela, né, pela visão dela, ela tem uma visão específica. Que ela fala que depende muito... Bom, do que depende? Depende muito de pessoa para pessoa, basicamente ela já está falando isso. Mas ela fala de maneira muito críptica, né? Muito misteriosa. Ela não fala exatamente isso logo de cara. Ela fala de uma questão histórica, ela fala de uma questão de aparência, né? Isso fica tudo meio misterioso. A gente não sabe ainda de fato o que ela está falando. Mas, se a gente olhar para as alternativas, a avaliação sobre um lugar depende do ou da. Vamos ver elas todas primeiro, né? Beleza do próprio local, perspectiva do visitante, contexto histórico do local, tempo de permanência no local ou finalidade da viagem do visitante. Acho que a única alternativa que a gente consegue cortar logo de cara seria a letra D, que ela não tem muito a ver mesmo com o que está sendo dito. A única coisa que menciona de tempo é for the first 2 weeks, aqui no negócio do casamento, mas não bota nenhuma ênfase nisso, né? Ok. As outras alternativas. Vamos cortar agora, vamos comentar sobre a questão da beleza, que eu queria comentar já antes. Por que não é beleza do próprio local? Porque beleza não é algo subjetivo para Celine. Para Celine, Veneza é um lugar bonito para todo mundo.
que ela fala, as pessoas consideram, gosta de lugares como Veneza para ir para sua lua de mel, porque é um lugar bonito, e as pessoas daí, por causa da lindeza, né, dessa aparência bonita do lugar, eles não vão brigar. Então beleza não é algo subjetivo para Céline, né? Então não vai depender ali da beleza avaliação do lugar, certo? Que mais? A avaliação sobre um lugar depende do contexto histórico do local. Menciona o contexto histórico, mas aqui no ponto inicial. Né? Um ponto inicial que morre depois, ela não comenta mais nada sobre essa questão do contexto histórico de um lugar. E finalidade da viagem do visitante também não vai ser, porque a gente tem... e outra coisa também é a beleza do próprio local, a gente tinha aqui, né, quando a Jessie chama de ugly, né, o lugar. Então já tem ali, que vai ser também um direcionamento para a nossa alternativa correta, que é a letra B. Para uma pessoa, a pessoa viu o lugar como feio, e não é que ela descreve o lugar como feio ou como bonito, né, um contraposto, ela fala simplesmente neutro. Então não é a beleza que influencia, né? É uma outra questão. É uma questão de ponto de vista. Porque é muito, muito subjetivo isso, né? Muito aberta essa questão. Eu não gostei tanto dela por causa disso, é uma questão muito difícil. Mas nota o jeito que ela descreve, né? É um lugar feio. E a outra ela fala, não é que ela discorda e fala, não, na verdade é um lugar que eu acho bonito. Não, ela fala o quê? Eu acho neutro. Pô, que descrição é essa? É uma descrição que indica que elas têm pontos de vista completamente diferentes sobre o que deixa um lugar bacana, um lugar legal, o que faz um lugar ser bom de visitar ou ruim de visitar. Não vai ser a finalidade, não vai ser a beleza, vai ser a perspectiva, a visão de mundo que a pessoa tem. Porque uma pessoa considerou feio, outra pessoa, e ela, né, no caso, considerou neutro. Não feio, bonito, neutro. Uma outra opinião. Não é neutro em questão de beleza, é simplesmente neutro. Né? Então, tudo isso leva a gente à alternativa que é a letra B, que é a perspectiva do visitante. A finalidade é um ponto que comenta aqui no final, né? Mas em outros pontos ela não menciona a finalidade da visita como um ponto do lugar ser bom ou ruim de você ir. Né? E que mais que indica pra gente perspectiva? A questão aqui do looking at a blank canvas. Então as coisas que você pode fazer, né? Para ela, essa perspectiva é muito mais interessante do que ir em um lugar bonito. Ou seja, por que não pode ser a letra A ou a letra E ou a letra C? Porque é meio que todas elas, né? Só que depende da perspectiva que você tem, você como pessoa tem. Se você vai julgar pela beleza, pela finalidade ou pelo contexto histórico. Então não dá pra gente assinalar nenhuma delas, porque é todas elas ao mesmo tempo e nenhuma delas ao mesmo tempo. É muito... Nossa, professor, que viagem isso daí. Mas é porque é muito viagem mesmo, é uma questão muito aberta. Né? É interessante para filosofar essa questão. Não sei se é uma questão tão legal para uma prova do Enem, mas a questão que hoje a alternativa correta é a letra B. E eu entendo completamente por que tinham gabaritos que discordavam a princípio e colocavam alguma das outras alternativas como correta. Mas a letra B aqui, né? As personagens têm ponto de vista diferente. Tem muita gente que não pensou em tudo isso e simplesmente assinalou direto a letra B. Porque, bom, o que depende, né? A avaliação sobre um lugar depende do quê? De uma perspectiva diferente. É isso, né? No final das contas é isso mesmo, mas por motivos muito sutis, né? Aqui no texto. Que é todos esses pontos que ele traz nas outras alternativas ao mesmo tempo. Em alguns casos bonito, em alguns casos a finalidade. Mas isso mostra que cada um tem uma perspectiva. Beleza? Por isso que é uma questão complicada. Bom, gente, ficou um vídeo longo para a resolução do Enem. Eu vou botar o gabarito da prova azul logo embaixo, na descrição, mas vocês já vão ter visto isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem perguntar aí. Pedir ajuda em alguma questão, alguma resolução. Mas por hoje ficamos por aí, beleza? Tem mais vídeos aqui no canal, se você quiser procurar. Mas vou deixar você aí liberado. Você já fez o primeiro dia do Enem. Fica tranquilo agora pro segundo dia. Não sei se vou dizer que o pior já foi, né? Porque ainda temos exatas e matemática ali. Mas grande parte já foi, principalmente ali com a redação. Então agora, fica bem, né? Se cuida. Eu espero que você veja esse vídeo só depois da prova do Enem, depois do último dia do Enem, pra você agora tranquilizar. Esquece dessa prova. Esquece dessa prova, tá? Agora já foi. Beleza? Um abraço, gente. Valeu e até a próxima. Beijos.